Oi, gente. Eu vim contar aqui o meu relato sobre a lei da atração. Como que funcionou pra mim, o que eu fiz pra conseguir e como é que foi. Gente, começando assim, né? Eu estava vendo vários vídeos no YouTube caçando como mudar a minha vida, né? E ter coisas, né, que eu quero ter muito. E como ter, assim, uma mente, assim, positiva, sabe? Daí começou a surgir bastante vídeos para mim do Hélio Couto. E não sei se vocês também conhecem a Larissa, acho que Chile. Aí eu comecei a ver, né, bastante vezes. E eu também sempre fui uma pessoa mais positiva. Não muito, mas eu sempre fui pro lado da positividade, né? Aí, num tempo que eu tava vendo esses vídeos, eu comecei a me apegar em fazer. Eu comecei a me apegar em fazer o que ele tava falando, né? Que era visualizar e soltar. Eu fazia isso sempre. Ele falou assim, ó. Se você quer ter um carro, ou você quer ter uma moto, ou alguma coisa na sua casa, ou alguma coisa no emprego. Ele falou assim que a gente tem que visualizar aquilo já sendo nosso. No caso, eu queria muito um carro. Porque eu comecei a pegar a reciclagem, né, com meu filho, e nós saía de a pé, andando na rua. E carregava tudinho com carrinho de mercado, né? Sabe aqueles carrinhos de colocar na feirinha do mercado, que você traz frutas, coisinhas dentro? Aquilo lá que eu tava pegando. E eu comecei a ter muita vontade de ter um carro pra poder pegar reciclagem, né? Queria pegar muito mais e ia ganhar muito mais dinheiro, né? Porque se com o carrinho eu conseguia juntar algumas coisinhas, dava um dinheirinho bom pra mim, eu pensei assim, com um carro eu vou conseguir muito mais, né? Mas daí, eu comecei a ver esses vídeos, né? E comecei a visualizar. Nos dias que eu visualizava assim, ó, eu queria um carro. Mas eu não sabia o tipo de carro, e nem cor, nem nada. E ele falou que você tem que saber que carro que é. Eu não sabia. Eu só queria um carro. Eu acho que se tivesse pensado num carro, assim, de um modelo tal, né, viria um carro assim até melhorzinho, né. Mas como eu queria só um carro que fosse bom, barato, né, que coubesse no nosso bolso, que na época nós não tínhamos dinheiro nenhum. Que carro ia caber no bolso de quem não tem dinheiro nenhum? Pra você ver. Aí eu comecei a juntar dinheiro e falei pro meu marido, olha, a gente vai começar a juntar dinheiro e vamos comprar um carro. Eu tinha apenas R$400 na época. Eu e meus 2 filhos que pegávamos, meu filho que é autista e o meu outro filho que tem, na época tinha 6 para 7 anos. Nós começávamos a pegar, nós pegávamos no carrinho, nós pegávamos um pet, PP, PAD na rua, latinha, né? Nós até ganhava das pessoas ao redor, sabe assim, latinhas, coisas. Começamos a juntar, nós juntamos R$400, eu tinha guardado. Aí eu comecei a falar, nós vamos comprar um carro. Eu falei, vamos comprar um carro pra nós pegar reciclável. Ele nunca gostou de pegar reciclável, mas na época ele falou assim, tá bom, né? Ele fingiu que acreditou, né? Achou, desse loucura dela, porque nós não tem dinheiro nenhum. Onde a gente vai tirar, por exemplo assim, um carro hoje usado, mais ou menos que a gente anda por aí, o carro vai custar mais ou menos uns 6, 7 mil. Eu chutei 3 mil, pra você ter noção. E os carros de hoje, desses dias de agora, um carro melhorzinho, que tem assim, imposto em dia, os pneus bons, né? E assim, motor bom, o mínimo vai ser uns 6, 7 mil. Menos que isso. E eu tinha R$400. E meu marido na época ainda tava desempregado. Tava procurando serviço. Nem tinha. Aí eu comecei a visualizar, né, o meu carro na garagem. Eu visualizava assim, ai, amanhã eu vou em tal lugar porque eu tenho carro, né? Eu pensava assim, eu vou pôr gasolina e vou em tal lugar pegar. E daí ficava imaginando. Imaginava, visualizava o carro ali e sentia que eu já tinha o carro. Que eu já tinha um carro. Não é tipo assim, ai, eu quero um carro na memória, aí você fica vendo o carro lá, que você vai lá comprar. Você tem que visualizar que você já comprou e tá ali na sua garagem. Eu fazia desse jeito. Eu fazia todos os dias, de dia e de noite. E quando eu ia pra rua, eu ficava pensando, eu vou levar meu reciclável pra vender meu carro. E falava pro meu filho, nós vamos comprar um carro. Ficava falando todos os dias pra eles, tenha fé, nós vamos comprar um carro. E lógico, né, gente, eu pedia pra Deus também, todos os dias eu ficava pedindo. Só que eles falam que não pode pedir, né? Eu não sei se foi por isso que demorou um pouco mais, mas eu acho que a visualização que eu tive demorou acho que 1 mês ou 2 meses para acontecer. Só que antes de eu comprar, de acontecer uma coisa, de acontecer o que eu vou falar pra vocês, antes de acontecer essa coisa, eu peguei mais firme e ficava visualizando e sentindo. E quando eu via, assim, que eu ficava imaginando que eu já tinha, vinha os arrepios, assim, sabe, os arrepios que vem assim nos braços, assim, pros ombros. Eu achava até engraçado. Eu falava pro meu marido, ai, será que algum espírito tá testificando que eu vou ter? Eu ficava pegando isso na minha cabeça. Aí a Maria falava assim, isso é nada, isso eu acho que deve ser porque você tá imaginando, é fé, alguma coisa assim. Mas eu não acho, não. Eu já acho que era, tipo assim, Deus certificando que ia acontecer. É assim como você tem fé em alguma coisa, né? Que você começa a ter fé muito numa coisa, aí você começa, assim, pensar naquilo, daí vem os arrepios, assim, do nada, sabe? E, gente, eu comecei a fazer bem firme antes de acontecer isso daí. E daí, o último dia que eu fiz, foi um dia que eu fiquei, assim, até emocionada.
Era assim como se eu tivesse mesmo, assim, a convicção de que eu já tinha mesmo. Quando eu pensar, já tinha convicção. Aí, meu marido chegou em casa e falou pra mim. Na época, ele não estava desempregado, ele estava trabalhando num lugar, só que ele estava, como é que fala, lá naquele lugar, não estava indo bem, sabe? Ele já estava sentindo que eu ia mandar ele embora. Aí, aconteceu. Depois desse dia que eu fiz isso, ele chegou em casa e falou assim, ó, tem uns rapazes lá comentando que estão mandando gente embora e acha que vão me mandar embora. E ele também tava gravando uns vídeos dentro do caminhão, né? Porque ele trabalhava, sabe, de entregar ração. E ele tava trabalhando nesse lugar, e daí tava gravando vídeo, não sei também se foi por isso, mas embora, ou se foi por causa de outra coisa. Mas enfim, gente, eu tava fazendo isso, nessa visualização, e essas coisas que o Eli Couto fala, né? E também que a Larissa Chile fala. E eu tava fazendo muito isso. Aí, ele veio e falou isso pra mim, né, no dia. Aí eu já pensei, né, falei assim, eu acho que é isso que vai acontecer. Ele vai ser mandado embora e vai receber um dinheiro que vai dar pra nós comprar, né? Daí eu fiquei pensando assim, se era isso mesmo, mas eu fiquei pedindo pra Deus, né? Falei assim, ai meu Deus, que não seja isso, porque ele tá ganhando até bem nesse lugar, né? Dava pra nós pagar todas as continhas e ficar comendo as comidas normal, né? Sem precisar passar muito apurado, né? Aí ele foi trabalhar no outro dia, e daí ele me ligou, falou assim, Vanessa, eu vou embora, porque o homem falou que vai me dar as cartas, porque não tá mandando a gente embora, que não precisa mais dos meus trabalhos aqui, do meu serviço aqui, né? Aí ele veio embora do triste. Chegou aqui, né? Aí ele falou assim, daqui 15 dias tem que ir lá receber. Aí esses 15 dias eu passei visualizando e já sentia que era meu, já sentia que tinha comprado. Era um sentimento assim, específico, assim, e certeiro, sabe, assim, que já era. Aí eu comecei a pensar assim, se já é, eu vou deixar rolar, né? Igual ele o Couto falou, que a gente tem que visualizar e soltar. Aí eu acho que isso foi até mais rápido, porque eu fazia isso todos os dias. Daí a mulher ligou pra ele e falou assim, ó, você já pode vir aqui em Maringá, né, receber o seu dinheiro. E foi acho que 2 ou 3 dias antes, até. Falaram isso pra ele. Aí ele foi e recebeu, né? E o valor daquele recebeu dava pra comprar o carro e ainda sobrou um tanto, né? Daí eu peguei e falei assim, olha, deu certo, né? Gente, enfim. E falar pra vocês que dá certo mesmo fazer essas coisas. Aí vocês tentam também no que vocês querem, sabe? Porque dá muito certo. Jainha?